Olá pessoal, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Nossa aula hoje de número 9, né? Eu coloquei na plataforma um texto e eu acho que esse texto nós vamos passar algumas aulas trabalhando com ele. E o que eu sugiro para vocês? Salvem esse texto, né? Que logo todo mundo sai aí da faculdade, acaba a disciplina, porque esse texto, gente, sobre avaliação, ele é um resumo de um livro que é do Cipriano Lucchesi, né? E que fala sobre avaliação, e ele cai muito em concurso. Então eu tenho esse material de um curso para concurso que eu participei, então eu quero trabalhar com vocês, tá? É o que eu disse, eu fiz os slides hoje, pode ser que a gente não termine, mas daí eu vou reincluindo, né? Porque eu não sei quanto tempo vai demorar para eu gravar. Mas guardem principalmente o texto mesmo na íntegra, que eu tenho certeza que vocês vão usar esse texto em outros momentos. Então vamos lá. Então, o que é, né, o assunto desse texto? Ele é o resumo do livro. Qual livro? A Avaliação da Aprendizagem Escolar, do Lucchesi, que é o autor, né? E esse livro, ele traz por capítulo as partes, né, resumidas. Então, eu acho que é bem interessante vocês terem também, tá bom? Então, guardem, aí pega a sugestão de guardar, e eu não vou assim fazer com pressa. Eu acho que esse é um texto muito importante. A gente vai trabalhando aos poucos, tá? Até a gente concluir todo o assunto. Então, o capítulo 1. O que fala o capítulo 1? A avaliação da aprendizagem escolar, apontamentos sobre a pedagogia do exame. Então, o Lucchesi, ele usa muito o termo pedagogia do exame. No capítulo, podemos observar a maneira que os professores avaliam os seus alunos. Então, vocês vão ver no decorrer do resumo que é uma linguagem bem fácil, uma linguagem bem gostosa, né, de trabalhar, de entender, e resumido ainda fica mais fácil. Bom, então, dentro da pedagogia do exame, que é o que Lucchesi traz, a maioria dos professores, em geral, acredita que a prova é a melhor forma de avaliar os alunos. Muitos a utilizam como instrumento de ameaça aos alunos, dizendo-lhes: quero ver na prática o que vocês aprenderam. Isso, gente, não é estranho para ninguém, né? Isso é do conhecimento de vocês. Vocês sabem que isso existe. A prova como uma ameaça. Muitos professores elaboram provas com o intuito de provar aos alunos que eles não sabem e não para ajudá-los em sua aprendizagem. Esta é a pedagogia do exame, que possui como característica principal a centralização nas provas e não ajuda na aprendizagem dos alunos. Então, a primeira crítica, gente, que o Lucchesi faz em relação às provas é isso, né? Em relação à avaliação, perdão, que a maioria dos professores, com o nome de avaliação, fazem prova para os alunos. E a prova, o único objetivo dela é punir e, de forma alguma, ajudar o aluno no processo ensino-aprendizagem. Eu acho que isso não é estranho para vocês, né? Vocês sabem que acontece muito mesmo. Vamos prosseguir. No capítulo 2, o que o Lucchesi fala? Avaliação escolar, para além do autoritarismo. Então, ele avalia no capítulo 1, né, que a ação do professor em relação à avaliação, ela é uma ação de punição. Isso que a gente não pode esquecer, né? Esse é o olhar dele. E esse olhar de punição, ele não ajuda a criança. Ele só quer, o que o professor quer com isso é provar para o aluno que o aluno não sabe e que está o poder na mão dos professores. Essa é a questão do autoritarismo. Agora, vamos ver o capítulo 2, o que o Lucchesi começa a avaliar, né?
e mostrar para a gente que pode acontecer tudo isso ao contrário, a gente repensar nossa prática. Hoje a prática de avaliação é de um entendimento teórico conservador. Temos que necessariamente situá-la em outro contexto pedagógico, ou seja, temos que colocar a avaliação a uma pedagogia que esteja preocupada com a educação social. Então, olha o que diz aqui para a gente, né? Esse termo, gente, educação social, é do Lucchesi e ele trabalha com isso, né? A questão da formação de responsabilidade. Ele trabalha muito com esse termo, né? Então, essa educação social é assim, ele quer mostrar que o aluno ele tem que ter consciência do papel dele como estudante. A avaliação da aprendizagem escolar no Brasil hoje é identificada como um modelo social liberal. O que é esse modelo? Né? O conservador. O modelo conservador produziu 3 pedagogias diferentes: a pedagogia tradicional, a renovada ou escola nova e a tecnicista, mas relacionadas entre si e com o mesmo objetivo, de conservar a sociedade na sua configuração. Então, o Lucchesi, ele traz, de uma forma muito pontual, que a escola, gente, ela é um espaço político. E, no momento, as pedagogias, né, as formas pedagógicas de se trabalhar, elas são para manter uma sociedade conservadora. Raquel, o que significa isso? Aonde que tem esses termos, né? Pedagogia tradicional, renovada ou escola nova e tecnicista? É na história da educação, que a gente aprende lá no primeiro semestre, certo? E que vai aparecer aqui, né? Como eu disse para vocês, de uma forma resumida. A gente não vai ficar batendo em cima disso. Ainda no capítulo 2. A definição mais comum de avaliação é um julgamento de valor sobre as manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisões. Quais, né? Apresentação de trabalho em 5 minutos, com a função classificatória. A avaliação constitui-se no instrumento estático e do processo de crescimento. Então, por exemplo, né? 5 minutos você tem que falar o que você sabe. Dar um tempo, né? Mostrar o quê? Que existe uma divisão entre os estudantes. Aqueles que são bons, aqueles que não são bons. Então, uma questão também de exclusão e diferenciação social. Lucchesi traz que os professores, muitas vezes, conseguem isto também. Dessa forma, o professor traduz um modelo pedagógico que reproduz a distribuição social das pessoas, os que são considerados, que eu acabei de falar, bons, médios e inferiores, no início de um processo de aprendizagem, permanecerão nas mesmas posições no seu final. Essa afirmação dele, gente, é muito triste, que quando exposto à situação do aluno, de bom, de ruim, de melhor, isso não muda, certo? É isso que ele traz, né? O modelo estático não muda. Por quê? Porque o aluno ele não vê motivação, né? Ele não vê motivação sobre aquilo. O professor já está afirmando que ele é ruim, né? E esse exemplo que ele dá, a apresentação de trabalho em 5 minutos. Ou seja, é para se cumprir um protocolo avaliativo, mas o professor já tem o final das respostas. Esse aluno é bom ou esse aluno não é. Ainda no capítulo 2. Outro uso autoritário da avaliação escolar é a sua transformação em mecanismo disciplinar de condutas sociais. Mas não pensam, poxa, está na hora de acordar. Então, uma outra questão, deixa claro, os professores deixam claro para os alunos que eles não pensam, né? Está na hora de acordar e não traz o resultado de uma avaliação para o real objetivo que é ensino-aprendizagem. O responsável por tudo isso não são só os alunos.
né? A gente tem que pensar no processo ensino-aprendizagem e não só no processo aprendizagem. Isso a gente não pode nunca esquecer. Para que a avaliação assuma o seu papel de instrumento dialético, de diagnóstico para o crescimento, terá que se situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a transformação social, não com a sua conservação. E por que o Lucchesi fala, gente, de transformação social dentro do caráter avaliação? Porque se o aluno ele não se preocupa com a nota que ele tem, ele não está preocupado com o seu processo de aprendizagem, muito menos com o ensino, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer, espera, acho que todo professor, alunos que tenham uma participação efetiva, que se importem com o contexto em que eles vivem, que se importem com a escola, que se importem em ter boas notas. Só que isso só acontece se o professor der a sua parcela também. Porque se ele continuar reafirmando que, nós vamos ver mais para frente essa afirmação dele, que eu ensinei, se vocês não aprenderam o problema de vocês, a gente não vai mudar, né? A gente não vai transformar socialmente, a gente vai manter a mesma situação. O resgate do significado diagnóstico da avaliação como encaminhamento para a ultrapassagem do autoritarismo não significa menos rigor na prática da avaliação. Então, não é para não dar avaliação ou considerar como de pouca importância. Não é isso que ele fala. Né? Ele colocou, né? Ele desenvolveu, se responsabilizou, Lucchesi passou sua vida estudando sobre a avaliação. Ele vê sim a importância da avaliação, mas não no formato que é para ser feito, né? Ela terá de ser uma atividade racionalmente definida, dentro de um encaminhamento político e decisório a favor da competência de todos para a participação democrática da vida social, certo? Então, o que acontece aqui de novo, né? Traz a mesma situação, que a avaliação, ela tem um papel de extrema importância, né? Para o processo avaliativo, que existe, né? A mesma situação em qualquer escola, que é a de punir, mas isso não é o objetivo real, porque o objetivo real da avaliação é que a gente mostre para o aluno que há outros caminhos e que a gente dê a ele esse caminho de uma melhor competência. Agora o capítulo 3, do erro como fonte de castigo ao erro como fonte de virtude. Olha que forte essa frase. E para a gente entender isso, olha o que ele traz. Eu ensinei, mas parece que vocês não aprenderam. Então, o que o professor usa, né? Do erro dele mesmo, ele transforma o discurso dele para uma virtude, não é? Eu ensinei, mas foram vocês que não aprenderam. Ou seja, não é o professor, é o aluno. O professor transpõe para ele. E a gente sabe que não é só uma situação, né? Há sim o aluno que não aprendeu por indisciplina, por N fatores, e não saiu bem na avaliação. Mas também a gente tem que pensar como é passado o conteúdo, como é desenvolvido as habilidades para esse estudante. Carregada de acusação, culpa e preconceito, essa frase continua fazendo parte da prática docente. E, infelizmente, é um dos fatores que impedem a escola e a sala de aula de serem um lugar agradável. Então, esse livro do Lucchesi é antigo, mas é usado até hoje, e essa frase que ele coloca se mantém, né? Se mantém esse discurso da parte de muitos professores.
O professor que coloca o insucesso do aprendizado dessa maneira, fica claro que ele não está preocupado em encontrar outros caminhos para um aprendizado efetivo, mas sim expor publicamente o aluno que não aprendeu. Dessa forma, castiga-se o aluno culpado por não ter aprendido e evita-se que o fato se repita. Então, vocês viram que interessante? O que nessa frase a gente afirma, né? Que é o aluno que não aprendeu. Não somos nós, né, que temos que repensar. Não, eu quero que seja assim. Eu ensino dessa forma. E se você não aprendeu, consequentemente você não saiu bem na avaliação, né? É uma situação extremamente complicada esse tipo de afirmação. Ainda no capítulo 3. A culpa, uma herança de nossa cultura ocidental cristã e de sua concepção filosófica e religiosa, que ainda carregamos. Tudo que é errado é pecado e merece ser castigado. E transpôs isso para a avaliação. A avaliação ela foi feita, as respostas foram, né, não da forma correta, como se esperava, e ela precisa ser castigada. Olha que curioso, né, as reflexões que o Lucchesi faz. No entanto, uma medida acertada seria o professor encarar o insucesso do aluno como indicador de que algo no processo de ensino-aprendizagem saiu insatisfatoriamente, de que o aluno não foi alcançado pelo professor. Projetar a responsabilidade do não aprendizado sobre o aluno é eximir o professor de toda a sua culpa. E é isso que acontece, né? O professor ele percebe que ele não atingiu, né, os alunos, que ele não conseguiu passar da melhor forma aquele conteúdo. E o que os alunos fazem? Reproduzem esse não sucesso através da avaliação. Daí o que o professor vai fazer? Vai tirar dele a responsabilidade e vai falar, não fui eu. São os alunos que não aprenderam. São os alunos que não fizeram da forma correta. Isso é muito curioso e acontece demais. Ainda capítulo 3. O processo de ensino-aprendizagem e todas as partes envolvidas devem ser avaliadas pelo professor continuamente. Verificar a constituição do erro e sua origem abre caminho para superá-lo, com benefícios significativos para o crescimento. Então, gente, eu apliquei uma prova, eu fiz uma avaliação, a minha sala não foi bem, a maioria não foi bem. Não é só culpa do aluno. Eu tenho que repensar. Eu tenho que repensar minha prática pedagógica. Eu tenho que repensar o meu modelo de avaliação. Porque se algo deu errado, né, se não saiu do jeito conforme o planejado, não é só o aluno que tem a culpa. Não é, porque o processo ensino-aprendizagem, ele é uma via de mão dupla. Sou eu professor, com ele aluno. Mais do que ver negativamente o insucesso do aprendizado, deve-se vê-lo positivamente, como um trampolim em busca de um caminho melhor. Nesse caso, significaria ao professor descobrir outras maneiras de atingir o que o aluno não aprendeu. Que bom, né, gente, se isso acontecesse. Que bom se isso fosse feito. Mas, infelizmente, a gente sabe que a realidade não é assim. Só tomar uma minha. A gente sabe que a realidade não é assim. Dificilmente o professor tem aquela ideia do repensar, do rever caminhos. É mais fácil a gente fazer o quê? A gente tirar a culpa da gente e jogar no outro. Ele não aprendeu porque a família não ajuda. Ele não aprendeu porque ele vem com fome. Ele não aprendeu porque ele não se interessa por nada. Ele não aprendeu por conta disso. Ele não aprendeu por conta daquilo, né? E nós? A nossa forma de fazer, a nossa forma de ensinar.
a nossa forma de avaliar. Ainda no capítulo 3, insucesso e erro não devem estar atrelados à culpa e ao castigo, mas sim serem vistos como ações que ainda não foram aprendidas e que necessitam da oportunidade de reorientação, dando ao aluno chance de crescer. Então, bom, o aluno ainda não aprendeu, ou porque eu não usei a estratégia certa, ou por conta de alguma questão dele. O que importa é, ele não aprendeu. O que eu faço depois disso? É essa a pergunta. O que eu faço? Né? Quando o processo não foi atingido da melhor forma possível, eu tenho que corrigir rumos, repensar o que fazer, como fazer. Outro fator de destaque diz respeito à questão do erro, da culpa e do castigo na prática escolar, estarem bastante ligados à questão da avaliação. O que vemos hoje é a avaliação escolar sendo feita de uma forma distorcida. Por quê? Porque a avaliação ela não é feita com o intuito de se melhorar o processo, mas sim de punir. E quando a avaliação escolar, a nota bimestral, ela está sendo usada com o intuito de se punir, o objetivo da avaliação não está sendo garantido. Porque o objetivo de avaliação escolar não é punir, mas é o quê? Reparar erros, equívocos, mudar rumos, contribuir no processo ensino-aprendizagem de qualidade. Ao invés de qualificar o real aprendizado do aluno, a avaliação serve de suporte para encontrar culpados e aplicar castigos, que é o que eu acabei de falar. A avaliação é para quê? Para se dar um suporte. O que o aluno aprendeu? O que o aluno não aprendeu? O que eu preciso modificar? E não para se punir. O que fica de real importância quando se avalia a questão do erro e do insucesso na aprendizagem escolar é que, de forma alguma, eles devam ser considerados fonte necessárias de crescimento. Mas, uma vez ocorridos, deve-se tentar tirar deles os maiores benefícios. Então, a criança ela não cresce, ela não encontra motivação frente a uma punição por não conseguir, frente a uma punição por não ter a nota esperada. Isso não é um feedback que faz com que os alunos cresçam. Reconhecendo a origem do erro, podemos fazer uma revisão e avançar. Esse é o ponto. Onde está o erro? É na prática pedagógica? É na família? É na motivação do estudante? Onde está? Quando eu identificar, tendo a humildade de reconhecer que eu também posso ser o motivo para esse aluno não ter avançado, eu consigo fazer o quê? Avançar. O erro jamais deveria ser fonte de castigo, mas sim de crescimento de ambas as partes. Volto a falar. Bom, minha sala não está bem, minha sala não cresceu. Onde nós temos que mudar? Onde está o erro, O professor por cumprir seu papel de ofício e o aluno aprendendo sem culpa. Então, o quanto seria importante, num final de bimestre, num final de período de avaliação, usar dessa estratégia. Até aqui não deu certo. Vamos mudar rumos? Vamos mudar caminhos? Vamos repensar, Vamos rever o que pode ser feito? Isso sim traria um efeito positivo para os estudantes, um efeito positivo. De outra forma, só colocando para esse estudante que a culpa é dele, que ele vai, antes, quando existia a questão de reprovação por nota, você vai repetir de ano, você vai repetir de ano, esses tipos de feedback, eles não causam motivação. Então, a chance desse estudante se manter nesse nível não esperado ou até decair é muito grande.